Paz, senhores irmãos. Fiquei feliz pelo convite que foi feito a mim, né? E os outros diáconos também ficaram felizes. E é muito bom estarmos aqui para termos essa oportunidade de pregar a palavra do nosso Deus, não é bom? Por isso nós estamos em nossas casas, para poder ouvir a palavra de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de João, capítulo 11. A ressurreição de Lázaro, uma passagem bastante conhecida. Amém? Diz assim a palavra de Deus, a ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhes: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, aleluia, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu. E chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aí, e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, e a consolavam, e Maria apressadamente se levantara e saíra. Seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui,
meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te he dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Nós estamos falando aqui de uma passagem que todos nós aqui já conhecemos, que fala da ressurreição de Lázaro. E o que me chamou mais atenção nessa passagem é que chegou o tempo em que nós precisamos compreender com mais clareza, através da palavra de Deus, o tempo dele. É comum que nós, como seres humanos, que vivemos pelo calendário, vivemos pelo relógio muitas vezes, como dizem por aí, tempo é dinheiro, muitas vezes fala, né? Às vezes você vem na igreja, por exemplo, no domingo, na escola dominical, um exemplo, é quando você sai daqui, você já tem que ir para casa, fazer o almoço. Isso é um tempo um pouco corrido, mas os irmãos e as irmãs vêm aqui com o desejo de ouvir a palavra de Deus, que nem percebe o tempo que está chegando de sair da casa do Senhor para fazer o seu almoço, se preocupar com as coisas da casa. Nos cultos da semana, muitas vezes nós temos congregado, temos horário, muitos trabalham, chegam do serviço, tomam o seu banho, se arrumam, fazem um pequeno lanche, mas sabe que tem um horário que tem que chegar na casa de Deus para poder adorar o Senhor. É mais um tempo que você tira para adorar o nosso Deus. E esse tempo não é perdido, meus irmãos. Esse é um tempo ganho. É um tempo que você escolheu para ficar na presença do nosso Deus. E quando você escolhe vir para a casa de Deus, você fez a melhor escolha e com certeza você sai daqui abençoado. Muitos às vezes deixam de ir para a casa de Deus por situações alheias que não tem nada a ver com o mundo espiritual. Às vezes a pessoa deixa de vir para o culto porque vai a um estádio de futebol assistir uma partida e ignora esse tempo tão precioso que é estar na casa do nosso Deus. E durante a semana não é diferente. Em todos os cultos nós dispusemos, nós colocamos em nossa mente que fazemos uma programação em que precisamos estar na casa de Deus e separamos esse tempo para estar na casa do Senhor. Mas aqui eu queria falar sobre a respeito do tempo do homem, mas também o tempo de Deus. Nós sabemos que o tempo do homem, que é chamado de Cronos, como já falei, ele é medido pelo calendário, pelo relógio, porque tudo na vida parece girar em torno do tempo. Já o tempo de Deus, que é o tempo de Kairos,
é completamente diferente do nosso. O tempo de Deus nada tem a ver com o tempo do homem. E por essa passagem aqui, ela me chama bastante atenção, justamente porque Jesus, como disse aqui no versículo 36, aqueles homens, aquelas pessoas que estavam na casa de Marta e Maria, que seguiram a elas para falar com Jesus, e veja o que eles disseram. 36, disseram, pois, judeus, vede como o amava? E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus podia ter feito isso, não podia? Jesus simplesmente podia dar ordem de onde ele estava, que Lázaro não morresse, fosse curado. Mas como o próprio Jesus disse, foi feito assim para que se mostrasse a glória de Deus. E algumas vezes nós não entendemos, em nosso meio, que nós precisamos ver a glória de Deus. Em situações que nós passamos, muitas vezes nós estamos passando uma situação em que nós não percebemos a glória de Deus. E quando a glória de Deus é vista, é percebida, só é percebida quando o cristão está esperando com paciência no Senhor. Porque quando ele espera e as coisas não acontecem, é comum o cristão, assim como aqueles que não são cristãos, se desesperar e tomar atitudes que o Senhor não disse para fazer. Tomar atitudes, responder às coisas de suas vidas, tomar atitudes que eu digo no sentido de decidir, tomar decisões. E às vezes nós não esperamos o tempo do Senhor. Nós queremos nosso tempo, nós acreditamos, nós confiamos que Deus há de fazer um grande milagre em nosso meio. Mas às vezes a nossa paciência parece que está curta. Nós colocamos o nosso tempo como regra. Esquecemos que o tempo de Deus é o melhor tempo que existe. Nesse caso aqui, nós vimos que Jesus poderia muito bem ter usado o seu tempo para voltar, ou melhor, ir até Betânia, e ali, Lázaro, antes da sua morte, ser curado. Mas o propósito do Senhor Jesus Cristo era mostrar a glória de Deus, porque Jesus já havia ressuscitado outras pessoas. Mas o caso de Lázaro foi diferente. Foram 4 dias que já tinha morto, já estava sepultado. E aquelas pessoas, tanto Maria como Marta, e aquelas outras pessoas que estavam na sua casa, estavam questionando. Falamos com Jesus antes, pedimos a Jesus antes, mas Jesus não apareceu como ele disse que viria. O tempo passou, o tempo foi passando, chegou uma hora que Lázaro veio a falecer. Por isso as pessoas que estavam na casa de Marta e Maria estavam questionando ao Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus chegou para mostrar a sua glória. Ninguém esperava que Jesus chegasse ali naquele tempo, que fosse acontecer alguma coisa. Como disse aqui as pessoas aqui embaixo, não poderia ele que abriu os olhos ao cego curar Lázaro? Mas Jesus tinha um propósito melhor, que é mostrar a glória de Deus. Então Jesus, depois primeiro foi Maria falar com Jesus, depois foi Marta falar com Jesus. Elas se revezaram no momento em que queriam conversar com Jesus, falar para ele o que tinha acontecido. Mas Jesus, já com os discípulos aqui, já tinha falado para eles que Lázaro já estava morto. Então, as pessoas, quando viram que Jesus voltava, poderiam pensar, mas agora já é tarde, agora não tem mais o que se fazer. Então, Lázaro já está morto. O que ele vai fazer agora? As pessoas já tinham ouvido falar que Jesus ressuscitava mortos, curava, expulsava demônios, mas nesse caso aqui, uma pessoa que havia morrido por 4 dias já, sendo seu grande amigo, as pessoas não esperavam. E quando Jesus chega na aldeia, ele disse para aquele túmulo, disse para as pessoas que estavam ali à sua frente, tirem a pedra. E os homens
conjecturando mais ou menos assim, deve ter achado um absurdo tomar uma atitude como essa, tirar a pedra. Como tirar a pedra? Se ele já tem 4 dias que está morto, a própria irmã de Lázaro disse isso, mas Senhor, já cheira mal, 4 dias que ele está morto. Mas Jesus deu a ordem, tire a pedra. E quando tiraram a pedra, o que aconteceu? Jesus disse para Lázaro, Lázaro, sai para fora. O que aconteceu? Lázaro saiu para fora. E pediu para que as pessoas tirassem todas as suas faixas do seu corpo, do seu rosto. E ele voltou assim. Seu espírito voltou para o seu corpo, ele voltou ao normal. Isso é o tempo de Deus. Se seus irmãos for voltar um pouquinho na palavra de Deus, ali em Lucas capítulo 7, é pertinho aqui, é um evangelho antes, Lucas, no capítulo 7, fala a respeito do filho da viúva de Naim. Lucas 7, a partir do verso 11. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam. E disse, mancebo, ou jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha. Então aqui nós vemos que Jesus, quando chega com a grande multidão que já estava com ele, seguindo a ele, e mais os seus discípulos, em direção à entrada da cidade, acabou confrontando, ficou de frente a frente com uma outra multidão que vinha ao contrário, para levar um jovem ao seu enterro, e o enterrá-lo. Mas veja como Jesus trabalha. Esta mulher, esta mãe, que já era viúva, agora perdeu seu filho. Então na sua família, dentro da própria casa, provavelmente só teria ela. E o que aconteceu? Quando Jesus viu aquela multidão, e viu principalmente aquela mulher que chorava em termos, ela devia estar chorando, porque a gente conjectura que uma mãe, quando leva o enterro, o seu próprio filho, a tendência é que ela não consiga ter uma vida boa naquele momento, uma tristeza muito grande no coração. Com certeza ela estava muito triste, mas pouco depois Jesus diz aqui que viu ela chorando, e diga assim, não chores. Jesus tocou naquele esquife, aquele jovem que já tinha morrido, voltou a viver novamente quando Jesus deu a ordem para se levantar. Esse é o tempo Kairos, é o tempo de Deus. E às vezes, meus irmãos, nós pensamos que podemos resolver certas questões na vida da gente e dá a entender que vamos conseguir com as nossas próprias forças, com o nosso próprio tempo. E com o passar do tempo, as pessoas vão perdendo aquele sentimento, talvez até a própria fé, porque existem sonhos, as pessoas têm sonhos, o cristão tem sonhos. Talvez muitos daqui não tenham condições de convencer uma pessoa, um marido, uma esposa, o filho, a se libertar, a abandonar os vícios, talvez do pecado, o vício das drogas, das bebidas, o vício dos jogos, da prostituição. Nós não temos essa força, e nós como cristãos dobramos nossos joelhos e clamamos a Deus, e estamos sempre em espírito de oração, acreditando, confiando que Deus há de entrar com providência em nossas vidas.
Mas às vezes o tempo passa, você já congregou muitas vezes, você já ouviu muitas vezes que Jesus liberta, que Jesus vai curar, que Jesus vai libertar, e o tempo passa e dá a entender que Jesus não está ouvindo a sua oração, que Jesus não está vendo a sua situação. E isso é um profundo engano quando a carne começa a falar mais forte, quando começamos a desconfiar do próprio Deus. Se Deus é Deus, por que Ele não resolveu essa situação na minha vida? Como disse aqui no capítulo 11, se Ele curou os cegos, por que não chegou e não levantou, não curou o próprio Lázaro? Talvez você possa estar dizendo a mesma coisa. Se irmão tal conseguiu uma bênção tal, se conseguiu comprar uma casa que era um sonho da vida dela, de conseguir uma casinha própria, de tanta oração, Deus abençoou. Talvez aquele irmão que estava desempregado deu o testemunho aqui na frente, porque Jesus atendeu às suas orações, ele foi abençoado com um emprego, tem agora o seu salário. Talvez você fique sabendo que irmã tal foi curada, depois de tantas orações, de tanto congregar, mas na sua vida as coisas não aconteceram ainda. O propósito da palavra é justamente esse, é permitir que a gente entenda o tempo de Deus em nossas vidas. Existem pessoas que já desistiram dos seus sonhos, aleluia. Tem irmãos que quase não oram mais, quase não congregam mais, fica dando a impressão que a igreja é somente um lugar social em que você entra, depois você sai e vai embora para casa. Mas você se esquece que aqui é um lugar santo, aqui é casa de oração. É impossível que Deus não atenda a sua oração se for conforme a sua vontade. Somente uma coisa pode atrasar, talvez até deixar que você não receba uma bênção que tanto você espera. Essa coisa chama-se pecado. O pecado entristece o coração de Deus. O pecado destrói a nossa alma. Não tem como sentirmos a presença de Deus andando no pecado. E às vezes a pessoa fica dentro da casa de Deus orando, e as coisas não acontecem. E dizem: será que Deus me abandonou? Será que Deus se esqueceu de mim? Vejo testemunhos na igreja, irmãos que dão testemunhos que conseguiram realizar sonhos. Muitas mulheres sonham em ver seus maridos convertidos, esposas convertidas, filhos convertidos, abandonando seus vícios, está junto com a família inteira dentro da casa de Deus. Existem pessoas na casa de Deus que sonham em ver a cura de um marido, da esposa, dos filhos, e parece que oram, e a coisa toda não acontece. Também exige a aprovação de Deus. Quando nós estamos numa profunda comunhão com o Senhor, e parece que as coisas não andam, mas aí com você é diferente, sabe por quê? Porque você descansa no Senhor. Dá a impressão que está demorando quando você está na carne, quando você anda na preocupação, mas quando você anda no Espírito, o Senhor responde a tua oração no tempo devido, e você sente a presença de Deus mais forte, você começa a glorificar o nome do Senhor, porque Ele atendeu a sua oração. Assim como Lázaro, que estava morto há 4 dias, algumas pessoas já entendem
que suas vidas, que seus sonhos não vão acontecer mais. Existem irmãos, a gente ouve relatos, que já desistiram, ou parece ter desistido, de ver a mão do Senhor na sua vida. Esse é o tempo do homem, que é o Cronos. Agora, quando o Cronos morre, entra o Kairós de Deus. O Kairós de Deus é o sobrenatural. É o tempo em que nós não podemos compreender e nem podemos tentar compreender. É um tempo sobrenatural que ao homem não cabe o entendimento. Mas ficamos felizes quando entendemos que o tempo de Deus é um tempo maravilhoso e que é um tempo em que as coisas acontecem da forma ideal, da forma que Deus se agrada. É um tempo que nós não compreendemos. Mas quando Jesus responde à oração, nós glorificamos a Deus, porque Deus respondeu a nossa oração. Existem pessoas que estão andando, às vezes dentro da casa de Deus, nossos irmãos e irmãs, desacreditados, andando como Marta e Maria, que tinham um sonho de ver ali Lázaro curado. Elas tinham totalmente certeza que Jesus, sabendo da situação de Lázaro, Deus iria pôr a mão ali e ele iria ser curado, nem chegaria a morrer. Mas Jesus não chegou no momento em que elas esperavam. Depois que Jesus chegou, começou a acontecer o sobrenatural. E quando Jesus chega em nossas vidas, o sobrenatural acontece. O milagre acontece. A cura, a libertação acontece. Mas quando descansamos no Senhor, quando não estamos mais acreditando que o Senhor vai fazer uma maravilha no nosso meio, o Senhor se entristece. Significa que nós não estamos descansando no Senhor e acreditando. Quando a própria palavra diz, orai sem cessar. E a pergunta que fica, será que nós estamos orando sem cessar? Porque quando você ora sem cessar, a sua fé aumenta. A certeza de que Deus vai pôr a mão na sua vida e vai resolver coisas que você talvez já tenha como perdido, Jesus resolve. Ele entra com a sua mão poderosa, com a sua mão forte, e traz a vitória para você e para mim. Para isso é necessário que nós estejamos confiando no tempo de Deus. Porque quando olhamos para o relógio, quando olhamos para o calendário, nos desesperamos, nos entristecemos, porque esperamos que em algum tempo da vida as coisas vão acontecer. Mas quando ela demora para acontecer, aí começa a vir a preocupação. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Assim como aconteceu com Lázaro, que depois de 4 dias que estava morto, assim é em nossos sonhos, em nossos desejos. Nós temos tantos sonhos na vida, de ver tantas coisas acontecerem no nosso meio. Vemos irmãos dando testemunho, e quando não acontece com a gente se entristece. Aí você começa a questionar a Deus, mas Senhor, por que o meu irmão está acontecendo certas coisas? Por que ele está conseguindo as bênçãos? Eu tenho orado, eu tenho buscado, mas parece que com a minha vida não acontece nada. Quando o irmão se entristece, aos poucos, paulatinamente, essa tristeza, ela pode tomar conta do seu coração. E se isso acontecer, paulatinamente, esse irmão abandona a fé. Se você for na rua, conversar com pessoas, moradores de rua, você vai ouvir muitos testemunhos desse tipo. Pessoas que desistiram da fé. Pessoas que abandonaram a fé, porque muitas vezes olharam para o homem, olharam para situações, não perseveraram na palavra do Senhor, e por isso se entristeceram e paulatinamente deixaram de congregar, e hoje nós estamos nas ruas,
Algumas pessoas andam bem vestidas por aí, bem arrumadas, têm um bom emprego, mas não congregam mais. Se você perguntar para elas, elas vão dizer: eu orei tanto pela cura do meu pai, eu perseverei em oração, eu participei de campanhas de oração, e meu pai morreu. Esse Deus me entristeceu. Acontecimentos no nosso meio podem fazer com que você acabe desistindo da fé. Mas na verdade, essa aí é a contramão da mão de Deus em nossas vidas. Quanto mais você pensa que está demorando, mais você deve orar. Mais você deve congregar. Porque quando você congrega, você ouve a palavra de Deus, a sua fé aumenta. E quando você vê a sua fé aumentada por causa da palavra de Deus, faz com que você se fortaleça no Espírito. E digo mais aos irmãos, quando você anda no Espírito, a impressão que dá é que o tempo passou rápido. Quando você anda na carne, na angústia, na tristeza, na decepção, o tempo demora. Mas quando você anda no Espírito, dá sempre a impressão que Deus respondeu rápido a sua oração. Isso chama-se descansar no Senhor. Em que momento você deve estar vivendo nos dias de hoje? Talvez você aqui na igreja tenha sonhos, projetos, planos para serem realizados. Já há bastante tempo você tem orado. Talvez você tenha se entristecido, se angustiado. Talvez você diga para você mesmo: Deus não está me ouvindo. Eu já disse isso uma vez. Minha esposa é testemunha. Porque dá a impressão que as coisas não vão se resolver, meus irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que Deus está no controle de tudo e de todos que estão aqui. Não tem nada que passe desapercebido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas coisas acontecem para crescimento da igreja, para crescimento espiritual. Tem um caso também aqui de Lucas, capítulo 8, que fala da filha de Jairo. No capítulo 7, o capítulo 8, versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhuma pudera ser curada. Chegando por detrás do seu Jesus, tocou na sua orla, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse: Pedro. E os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E diz: quem és que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante a ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. Então nós vemos aqui duas situações. O príncipe da sinagoga, conhecedor das escrituras do Antigo Testamento, viu que a sua filha já estava morrendo, estava doente. A primeira atitude dele foi ir atrás do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus estava na cidade, estava na redondeza. Então ele foi atrás do Senhor Jesus Cristo para pedir que o Senhor Jesus curasse a sua filha. Prontamente Jesus, quando ouviu o pedido de Jairo, iria atendê-lo, iria na sua casa. Mas no caminho,
Jairo estava com Jesus, uma multidão seguia Jesus, e esta mulher, com 12 anos, sofrendo fluxo de sangue, também precisava de uma cura e foi atrás do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Jesus estava na direção da casa de Jairo, essa mulher, desesperadamente, acreditando, confiando que um grande milagre ia acontecer, porque o Mestre estava ali, o Deus vivo estava ali, o Filho de Deus estava ali. Então, se ela acreditou que tão somente tocasse nas suas vestes, que ela seria curada. Foi o que aconteceu. Uma multidão apertou o Senhor Jesus Cristo, mas quando essa mulher tocou em Jesus, não foi um toque comum, foi um toque de fé, um toque daquela pessoa que viu que Jesus era a única solução para a sua vida. E no caminho, depois ela apertou junto com a multidão, tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. O Senhor Jesus sabia que alguém tocou nele por ter sido uma cura diferente, alguma coisa diferente, alguém com muita fé tocou nele. Não era uma pessoa que seguia Jesus porque apenas queria uma bênção, mas era alguém que precisava muito e tinha muita fé que Jesus poderia curá-la daquele problema de saúde. Há muito tempo, há 12 anos, ela sofria com isso, e ela foi atrás do Mestre. Jesus disse: a tua fé te salvou. Ela foi curada. Mas naquele momento, enquanto Jesus estava ali, as pessoas que trabalharam para Jairo, o príncipe da sinagoga, foram até Jairo e disse para ele: Senhor, não perturbe mais o Mestre, a sua filha já está morta. Naquele tempo, até acontecer a cura daquela mulher, estava acontecendo o tempo de Deus, e às vezes a gente não enxerga o tempo de Deus, como já dissemos. Esse homem, quando veio, seu funcionário, se dirigiu a Jairo e disse: não perturbe mais o Mestre, a sua filha já morreu. Ou seja, não tem mais jeito. Mas Jesus, indo até a casa de Jairo, entrou em sua casa, junto com seus discípulos, junto com seus pais, e ali tocou naquela menina e disse para ela: levanta. E ela se levantou, o espírito dela voltou ao seu corpo e ela voltou novamente. Esse é o tempo de Deus. Ou seja, dá a impressão que Jesus vai chegar atrasado. A impressão que dá é que não vai dar tempo de resolver nossa situação. A impressão que dá é que não vai dar tempo de resolver uma situação em que você está passando, que nós estamos passando. Dá a impressão que não vai dar tempo de ver o seu marido curado, liberto, o seu filho, você sonha em vê-lo na igreja. Dá a impressão que isso não vai acontecer. Dá a impressão que Jesus chega atrasado. Aos olhos humanos, Jesus estava atrasado, porque eles olharam para o tempo do homem, o Cronos. Mas o tempo Kairos, o tempo de Deus, que ninguém enxergava, é sobrenatural. E foi o tempo Kairos que entrou naquela casa e ressuscitou aquela menina. Por isso que eu sempre digo, quando você olha com olhos humanos, parece que as coisas não vão acontecer. Mas quando você olha com olhos espirituais, você percebe e enxerga a mão de Deus. Você entende que Deus está no controle. Com que olhos nós temos visto? Como anda as nossas vidas espirituais? Como anda a nossa fé? Nos dias de hoje, será que a nossa fé está mais forte do que ontem? Ou está mais fraca do que ontem? Como temos andado no tempo de Deus ou no tempo do homem? É difícil passar por uma situação e você entender que precisa urgentemente de uma resposta de Deus,
e dá a impressão que Deus não está nos ouvindo. É difícil para quem está passando por essa situação, sabe? Quem está passando por uma situação complicada no meio da família, pode ser o marido, a esposa, pode ser um parente, pode ser um vizinho, pode ser uma decisão que você precisa tomar urgentemente e não sabe o que fazer. Quem está na situação é que sabe o que está passando e fica orando e dizendo: Senhor, vem urgente em meu auxílio, me ajuda na minha dificuldade. E somente quando descansamos no Senhor é que entendemos que a mão de Deus é que está no controle de toda a situação. O Jairo já havia morrido 4 dias. Aqueles aquelas pessoas que estavam na casa de Jairo estavam decepcionadas com Jesus. Decepcionadas com Jesus. Aí Jesus chega na cidade, ora a Deus e pede para as pessoas: tirem a pedra. Talvez a sua pedra seja um problema no casamento. Talvez a sua pedra seja um problema familiar. Só você sabe qual é a pedra da sua vida que você precisa tirar para ver a glória de Deus. Permita que o Senhor Jesus tire essa pedra para que você veja a glória de Deus sair daquela caverna. Assim que Jesus deu a ordem para Lázaro: sai para fora, Jesus diz para mim e para você nesta noite: nós devemos crer e confiar no sobrenatural de Deus, olhar com olhos espirituais, ouvir com ouvidos espirituais, e nosso coração precisa estar preenchido com a palavra. É a palavra que aumenta a nossa fé. Eu já fui várias vezes, algumas pessoas chegaram várias vezes, fizeram profecias para mim, e vou te dizer uma coisa: nenhuma delas se cumpriu. Nenhuma delas se cumpriu. Você quer a profecia? Leia a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. A profecia está aqui, aberta diante dos nossos olhos. É ela que aumenta a nossa fé. É ela que nos orienta a prosseguir, confiar e crer que lá na frente alguma coisa sobrenatural de Deus vai acontecer. Mas ande com fé, ande no Espírito, para que o Senhor se alegre de mim e de você. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.